Saudações, guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em física Brian Simon. Vamos então a mais uma lista de atividade referente à termodinâmica. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo JKLMJ, mostrado no diagrama TS da figura. Pode-se afirmar que, alternativa A, o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. B, o trabalho realizado pela máquina em ciclo é igual à diferença entre essas temperaturas multiplicado pela diferença entre a energia Joule por Kelvin, correto? O rendimento da máquina é dado por N igual a 1 menos T2 sobre T1. Durante o processo LM, a quantidade de calor que LM é igual a T1 vezes a diferença de energia por Kelvin, que é absorvida pelo sistema. Alternativa E, outra máquina térmica que opere entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior que essa. A resolução retrata o seguinte: a letra B é a letra certa, que diz que o gráfico é dado na questão é de temperatura versus entropia e mostra um ciclo em sentido horário operando por uma máquina térmica. Sendo assim, podemos analisar que cada uma das alternativas. A alternativa A está errada. No processo JK ocorre um aumento de entropia, o que indica que o sistema recebeu calor. A letra B que está correta, trabalha em ciclo, correto? E esse trabalho é dado pela área do gráfico. C está errado, nesse caso teríamos um rendimento de 1 sobre T1 sobre T2 e não o contrário. Letra D está errada. Durante o processo LM há uma diminuição da entropia que indica perda de calor. A letra E também está errado, outra máquina operando sobre o mesmo ciclo realizaria um mesmo trabalho. Em uma máquina térmica são fornecidos 3 kJ, ou então 3.000 joules de calor pela fonte quente para o ciclo e 780 joules passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda energia que não é transformada em calor passa a realizar o trabalho? Você tem as alternativas: 2.220 joules, 2.110, 2.110 e 900 joules, como você pode perceber nas alternativas. Vamos à resolução. Lembrando que, pela segunda lei de termodinâmica, a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente menos a fonte fria é igual ao trabalho. Então, vamos substituir os valores. Lembrando que está 3 kJ, correto? Então, tira aquele casinho que equivale a 10 elevado à terceira potência. Então, fica 3.000 joules menos 780. Esse trabalho em módulo equivale a 2.220 joules. Alternativa A de aprovação. Certa máquina térmica que opera em ciclos recebe em cada ciclo 250 calorias da fonte quente e realiza um trabalho igual a 10.045 joules. Sabendo disso, marque a alternativa correta. Você tem aqui um dado muito importante: uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, a alternativa A retrata que o gás no interior dessa máquina sofre em cada ciclo uma transformação isocórica. E o que explica a transformação integral de energia em trabalho? Olha só, transformação integral. Alternativa B, a máquina funciona segundo o princípio de Carnot, logo seu rendimento é 100%. C, a máquina não contraria a primeira da termodinâmica, a conservação de energia, pois essa transformação integralmente a energia recebida em trabalho, mas contraria a segunda lei da termodinâmica, pois possui um rendimento de 100%. Alternativa D, a máquina contraria a primeira lei termodinâmica, que é a conservação da energia, pois está transformando a energia integral, a energia recebida em um trabalho, mas não contraria a segunda lei da termodinâmica, pois possui rendimento de 100%. Letra E, alternativa E, retrata o seguinte, que a máquina contraria as duas leis da termodinâmica, pois transforma integralmente a energia recebida em trabalho. Mas a alternativa certa, meu querido aluno, é a alternativa C. Se convertermos a energia recebida pela máquina
a cada ciclo para a unidade de Joule, perceberemos que toda a energia fornecida à máquina foi transformada em trabalho. Você tem, então, 250K multiplicado por 4,18. Temos aqui, 1.045 joules. Logo, poderíamos concluir que essa máquina não contraria a primeira lei da termodinâmica, que se trata da conservação de energia, perfeito? E que prevê em uma transformação isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura constante, a transformação integral do calor em trabalho. Todavia, olha só, essa máquina contraria a segunda lei da termodinâmica, que nos diz que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode transformar integralmente a energia recebida em trabalho, né? Não existe rendimento 100%, como nós já falamos anteriormente. Em um livro com diagramação antiga, era apresentado o esquema a seguir da troca de calor entre dois corpos A e B. Você pode perceber na extração, nesse esquema o autor explica que o calor espontâneo, o calor espontaneamente não pode ir do corpo para outro em temperatura mais alta, né? Aquele que tem calor, tem quantidade de calor, tem uma temperatura menor para aquele que tem temperatura maior. Essa afirmação está de acordo com a alternativa A, transformação adiabática, B, primeira lei da termodinâmica, C, segunda lei da termodinâmica, D, propagação de calor por convenção, letra E, experimentação de Joule-Thomson. A alternativa certa é a alternativa C, vai contrariar a segunda lei da termodinâmica. Tá? Lembrando que, nós temos o fluxo de calor indo do corpo de maior temperatura para aquele que tem menor temperatura e nunca o contrário. Pode ocorrer o contrário? Pode, mas não de forma espontânea. Como é? Só para comentar aqui, a segunda lei termodinâmica é fundamentada, teoricamente, para o funcionamento de máquinas térmicas, que em parte do calor da fonte quente é transformada em trabalho mecânico, no qual a gente chama de energia útil, e o restante é rejeitado para a fonte fria. Tranquilo? Quinta questão. São várias as reportagens veiculadas na mídia que mostram pessoas tentando construir um motor que não necessita de fornecimento contínuo de energia externa para funcionar, ao que se denomina motor perpétuo. Essas máquinas têm como objetivo gerar energia para manter o seu próprio movimento, bastando dar um impulso inicial e o movimento se dará de forma perpétua. Se essa máquina funcionasse, necessariamente se estaria violando a lei da conservação da energia. B, primeira lei de Newton. C, conservação da quantidade de movimento. D, lei da gravitação universal. Ou letra E, equação geral dos gases. Alternativa certa, alternativa A, a lei da conservação da energia. Os chamados motores contínuos ou motores perpétuos são mecanismos ou máquinas hipotéticas que são impossíveis de serem construídas, pois violam as leis da termodinâmica e a lei da conservação de energia, pois tais mecanismos fictícios prometem gerar mais energia do que gastaram ou, até mesmo a criação, olha a palavrazinha aqui, ou prometem, gerar mais energia do que gastaram ou ainda ter um rendimento de 100% por eliminar o atrito. Porém, sabe-se que é impossível eliminar totalmente a energia dissipada pelo atrito. Assim, fisicamente, é impossível existir tal equipamento, tal tecnologia. Em um refrigerador, o fluido refrigerante passa por processos termodinâmicos que permitem que o calor seja removido de um ambiente a baixa temperatura e levado para outro de temperatura maior. Nesse processo, ora o trabalho é realizado sobre o fluido refrigerante, ora é ele que realiza o trabalho sobre o mesmo. Esquematicamente, as etapas de tais processos são representadas a seguir. Como você pode perceber, aí tem trabalho aqui nas duas colunas na verticais e ambiente quente e ambiente frio, respectivamente na coluna superior e na inferior. Nesse ciclo, ocorrem uma expansão diabática e uma compressão diabática que, respectivamente, em qual alternativa ocorrem essas expansões, essa expansão adiabática e essa compressão adiabática.
A alternativa certa é a alternativa C. Aqui perceba que a expansão diabática e a compressão diabática só podem ocorrer em ambientes 3 e 4 e 1 e 2. Você pode perceber, respectivamente, então 3 e 4, expansão adiabática, perfeito. E aqui o contrário, no 1 e 2, você tem a compressão adiabática, pois em uma expansão e compressão adiabática não existem trocas de calor com o meio. Um forte abraço e até a próxima aula, guerreiro!